Olá! Nessa videoaula, iniciamos a unidade 4 do nosso conteúdo, dedicada ao estudo de retas e planos, assunto das nossas próximas semanas. A aula de hoje é dedicada apenas a reconhecer certos tipos de equações de reta, equações vetoriais e equações paramétricas. Vamos recapitular um pouco o nosso estudo de vetores. Estudamos vetores em R2 e em R3. O início desse estudo foi entender que os pares de números, que são os elementos de R2, e as triplas de números, que são os elementos de R3, podem ser interpretados como pontos ou vetores. Depois conseguimos transportar as operações de adição, subtração e multiplicação por escalar para as contas algébricas. Logo em seguida, vimos novas operações, o produto escalar, o produto vetorial e o produto misto. Todas essas operações não nos ajudam em nada se não soubermos o significado geométrico de cada uma delas. Nesse sentido, vimos como usar o produto escalar para determinar o ângulo entre vetores, como usar o produto vetorial para obter um vetor simultaneamente ortogonal a outros dois, e também como usar o produto misto para determinar coplanaridade de vetores. Além disso, vimos como usar essas operações para resolver problemas que não envolvem vetores no enunciado, como dividir segmentos, calcular áreas e volumes e determinar posição relativa entre pontos. A mensagem que fica desses problemas é que o problema pode não mencionar vetor, mas usa vetor na resolução. É como se o assunto de vetores fosse o nosso kit de ferramentas para resolver problemas de geometria. Estamos falando isso porque, daqui para frente, nossos assuntos não terão os vetores como foco. Estudaremos nessa unidade retas e planos no espaço. Mas a ideia de que vetores são nosso kit de ferramentas deve permanecer. Em resumo, nosso estudo na unidade 4 nos ensina a trabalhar com retas e planos no formato algébrico. Depois aprendemos a reconhecer como propriedades geométricas são vistas no formato algébrico e vice-versa. Após isso, resolveremos diversos problemas envolvendo pontos, retas e planos. Por exemplo, como calcular um ângulo entre duas retas ou como calcular a distância de um ponto a um plano. Esse conteúdo é longo, passaremos 4 semanas estudando. Mas vamos devagar, hoje veremos apenas como escrever equações de retas. Relembrando algo que já comentamos em aulas anteriores, os problemas geométricos não costumam falar de vetores, mas usam vetores nas suas soluções. Para resolver, fazemos uma tradução do problema geométrico para o mundo vetorial, resolvemos o problema nesse mundo vetorial com mais ferramentas e depois interpretamos nossa solução de acordo com o problema geométrico original. Tenha sempre em mente esse pensamento ao resolver um problema. Será que consigo criar um problema equivalente usando vetores? Ainda recapitulando um pouco do que já foi visto, lembremos que os elementos de R2 e R3 podem ser vistos como vetores ou pontos. Nesse gráfico, vemos a representação do par 1, 2 como um ponto. Mais do que desenhar pontos, podemos desenhar subconjuntos. Por exemplo, na figura temos o desenho do conjunto formado pelos pares -1, 1, 0, -3 e 2, 3. Há conjuntos que possuem infinitos elementos, como o conjunto de todos os pares em que a segunda entrada é igual à primeira menos 1. Aqui os infinitos pontos do gráfico se acumulam próximos um ao outro, gerando uma linha, que nesse caso é uma linha reta. É importante pensar essa correspondência no caminho contrário também. Um objeto geométrico em R2 ou R3 pode ser pensado como conjunto formado pelos seus pontos. No gráfico anterior, a reta pode ser pensada como o conjunto dos pontos que a gerou. E é comum não mencionarmos o conjunto, mas apenas a condição usada no conjunto. Nesse caso, falamos da reta da equação y igual a x menos 1. Moral da história, quando você escutar alguém falando da equação de uma reta, você deve entender que essa reta é o conjunto dos pontos que satisfazem a equação. Outro ponto importante é que essas equações podem mudar e a reta continuar a mesma. Por exemplo, a equação y igual a x menos 1 gera as mesmas soluções que as equações y menos x mais 1 igual a 0, 4y menos 4x mais 4 igual a 0, ou 2x menos 2y menos 2 igual a 0. Vamos ver essa história de escritas diferentes com mais detalhes. Continuemos com a mesma reta de antes. Claramente, as três equações em vermelho geram as mesmas soluções, pois podemos obter qualquer uma delas a partir de qualquer outra. Mas existem outras formas de falar dessa mesma reta sem ser através de uma equação relacionando x e y diretamente. Nessa equação em vermelho, está dito que a reta é composta por todos os pontos que podem ser criados atribuindo um número t para x e t menos 1 para y. Apesar da escrita diferente, observe que a lista de pontos continua sendo dos pontos em que a coordenada y é 1 a menos que a coordenada x. Bom, essa nova equação aqui é a mesma anterior, só trocamos o nome da letra que é usada para gerar x e y. Nessa primeira equação em vermelho, o que fizemos foi juntar as equações que estavam separadas em x e em y em um par. Basicamente, o que está escrito aqui é que a reta é composta por pares que podem ser gerados dando um valor t para x e o valor t menos 1 para y. No fim das contas, é o mesmo que já estava escrito acima, apenas numa escrita diferente. E a segunda equação em vermelho aqui é apenas a troca do nome da letra t para a letra x.
Em resumo, um mesmo objeto geométrico pode ser descrito de diversas formas. Cabe a nós reconhecer quando duas equações descrevem ou não os mesmos pontos. Aguarde mais um pouquinho que já vamos iniciar o conteúdo da aula, mas ainda precisamos de informações preliminares. Para fazer uma comparação entre o que você viu na escola e o que veremos nessa disciplina, a geometria analítica do colégio é destinada a estudar o plano cartesiano. Vocês certamente estudaram pontos e retas e alguns de vocês também estudaram curvas no plano cartesiano. Na geometria analítica da universidade, vemos basicamente o mesmo, só que em R3. Os objetos mais estudados aqui são pontos, retas e planos. Um plano nada mais é do que uma folha de papel infinita para todos os lados. Se você está se perguntando por que não estudou planos na escola, é porque no R2 só há um plano, o próprio R2. Aí não tem graça nenhuma estudar planos aqui. Já em R3, além de infinitas retas como o próprio R2 já possui, o R3 também possui infinitos planos. Prometo que esse slide é o último antes de a gente iniciar o conteúdo de verdade. Vamos relembrar um pouco das retas em R2 que vocês estudaram na escola. Vocês viram que toda reta pode ser representada na forma ax mais by mais c igual a zero. Também viram que quando uma reta não é vertical, então podemos isolar o y e obter uma equação na forma y igual a ax mais b. Nessa forma, o número a é chamado de coeficiente angular e o número b é chamado de coeficiente linear. Também foi visto que duas retas são paralelas quando seus coeficientes angulares são iguais. Uma outra coisa vista, que poucos lembram, é que duas retas em R2 são perpendiculares quando o produto de seus coeficientes angulares é igual a menos 1. Pronto, agora chega. Vamos iniciar a nossa aula. Comecemos com uma pergunta. Quantas retas paralelas existem a um dado vetor fixado v? Tanto em R2 quanto em R3, há infinitas retas que são paralelas a um determinado vetor. Veja algumas delas na figura. Agora vamos a uma próxima pergunta. De todas as infinitas retas paralelas ao vetor v, quantas delas passam por um determinado ponto A fixado? Agora a resposta é apenas uma. Observe pela figura que a reta em destaque é a única reta que passa por A e é paralela a v. Apesar de termos feito nosso desenho numa tela, isso também funciona em R3. A mensagem que fica aqui é: um ponto e um vetor não nulo v são capazes de determinar unicamente uma reta que é paralela ao vetor e que passa pelo ponto. Bom, se a reta é determinada por A e V, então deve ser possível encontrar uma equação para a reta que use apenas A e V. E é o que vamos fazer agora. Lembre na introdução dessa aula que as equações de reta possuem letras genéricas que servem justamente para descrever as coordenadas dos pontos que pertencem à reta. Vamos fixar um ponto genérico P igual a XYZ pertencente à nossa reta e vamos procurar uma forma de relacionar P com A e V. Usando nossa ideia de que problemas ficam mais fáceis no mundo vetorial, vamos criar vetores usando os pontos que temos. O fato de os pontos A e P pertencerem à nossa reta diz que o vetor AP é paralelo ao vetor V. No nosso kit de ferramenta de vetores, sabemos que dois vetores são paralelos quando um é múltiplo do outro. E essa é a relação entre o ponto genérico P, o ponto dado A, e o vetor V que procurávamos. O que vamos fazer agora é reescrever removendo a notação de vetor AP e isolando o ponto P. Primeiro trocamos AP por P menos A. Depois isolamos o ponto P. Nesse momento, já temos uma equação para os pontos da reta. Todo ponto P da reta é gerado multiplicando V por algum número e somando com A. Substituindo P por XYZ, obtemos uma outra escrita. Por fim, se dermos nome ao ponto A e ao vetor V, podemos escrever a equação numa forma em que A e V estão com suas coordenadas explicitadas. Qualquer uma dessas equações da tela é chamada de equação vetorial da reta. O vetor V que aparece aqui é chamado de vetor diretor. E isso meio que faz sentido, porque V dá a direção da reta. E o número t é chamado de parâmetro da equação. Aqui está tudo cheio de letrinhas, mas vamos ver como funciona num exemplo. Vamos determinar uma equação vetorial para a reta com vetor diretor menos 2, 4, menos 1 e que passa pelo ponto 1, 2, 3. Em seguida, vamos nos aproveitar da nossa equação para gerar novos pontos pertencentes à reta e também para determinar se os pontos B e C pertencem ou não à reta. Para montar a equação, basta usarmos nossa dedução anterior. Vimos que o ponto genérico é igual a A mais T vezes V. Substituindo A e V, a equação fica XYZ igual a 1, 2, 3 mais T vezes menos 2, 4, menos 1. Agora vejamos o que a equação pode nos dizer sobre a reta. Para gerar pontos que pertencem à reta R, basta trocarmos t por qualquer número e calcular XYZ. Cada tripla XYZ obtida é um ponto da reta.
Por exemplo, ao trocar t por zero, multiplicamos 0 por menos 2, 4 menos 1 e somamos com 1, 2, 3, obtendo 1, 2, 3 como resposta. Nesse caso, o que descobrimos é que o ponto 1, 2, 3 pertence à reta, algo que já sabíamos, pois criamos a reta R como uma reta que passa pelo ponto 1, 2, 3. Na sequência, vamos substituir t por outros valores para determinar mais pontos na reta. Escolhendo t igual a 1, 2 e 3 e fazendo as contas, obtemos os pontos menos 1, 6, 2, menos 3, 10, 1 e menos 5, 14 e 0. E só para ninguém chamar a gente de previsível, vamos trocar o último valor de t por menos meio. Como antes, fazendo a conta, descobrimos que o ponto 2, 0, 7 meios pertence à reta R. E isso finaliza o item B. Para verificar se um determinado ponto pertence ou não à reta, precisamos saber se ele satisfaz a equação que obtivemos. Para o ponto b igual a 2 menos 1, 1, colocamos essas entradas de b no lugar de x, y, z, e agora vemos se é possível encontrar um valor de t que torna a igualdade verdadeira. Notem que essa é uma igualdade em R3, que pode ser transformada em três igualdades numéricas. Nessas três igualdades numéricas, vemos que não existe t que satisfaz as três ao mesmo tempo. Isso diz que o ponto B não pertence a R. Façamos o mesmo para o ponto C. Colocando C no lugar de x, y, z, obtemos uma equação vetorial que pode ser transformada nas três equações numéricas 3 igual a 1 menos 2t, menos 2 igual a 2 mais 4t e 4 igual a 3 menos t. Como t igual a menos 1 é uma solução para as três equações, então C pertence a R. Resumindo o que vimos até agora, uma reta fica unicamente determinada por um vetor v que dá a sua direção e um ponto A que pertence à reta. Vimos que uma possível equação da reta é a equação vetorial xyz igual a A mais tv. No exemplo anterior, vimos que para gerar pontos que pertencem à reta, basta trocar t por números e obter xyz. Também vimos que para saber se um determinado ponto pertence ou não à reta, basta colocá-lo no lugar de x, y, z e verificar se existe solução para t. Para não termos problemas com possíveis diferenças em escritas, vamos acostumar um pouco mais com elas. Fixemos o vetor diretor menos 1, menos 2, 1 e o ponto A, 2, menos 1, 3. Já vimos que a equação da reta é dada por xyz igual a A mais tv. Quando substituímos os valores de A e V, obtemos a escrita mais comum para essa equação. Notemos que o lado direito dela tem soma e multiplicação por escalar. Fazendo as contas e escrevendo na forma de uma única tripla, obtemos uma outra possível escrita para a equação vetorial. E como já vimos diversas vezes, uma igualdade em R3 pode ser trocada por três igualdades numéricas. Quando trocamos para três igualdades numéricas em separado, essas equações recebem um novo nome, são chamadas de equações paramétricas da reta. É apenas um nome diferente, mas note que elas dizem o mesmo que a equação vetorial. Sei que vocês estavam sentindo falta, então aí vai um exercício para vocês. Determine equações paramétricas para a reta que passa pelo ponto menos 1, 0, 1 e possui vetor diretor 0, menos 2 e 3. Encontre dois pontos dessa reta e verifiquem se o ponto 1, 2, 3 pertence ou não a ela. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Se você sabe chegar diretamente às equações paramétricas, tudo bem. Mas eu prefiro montar a equação vetorial primeiro para depois abrir em três igualdades numéricas e formar as equações paramétricas. Para achar pontos que pertencem à reta, já vimos que basta dar valores a t. Fiquem à vontade aqui para escolher os valores que vocês quiserem. Para verificar se o ponto 1, 2, 3 pertence à reta R, basta substituir no lugar de x, y, z. No formato de equações paramétricas, já caímos no sistema a ser resolvido. Como o sistema não tem solução, então o ponto 1, 2, 3 não pertence à reta R. Como sei que vocês são bastante atenciosos e já entenderam como as equações são formadas, façam o caminho contrário agora. Olhem para as equações e determinem um ponto que pertence à reta e um vetor diretor. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Vocês devem ter percebido um padrão na criação da equação vetorial, que a tripla que não tem t multiplicando é um ponto que pertence à reta e que a tripla que tem o t multiplicando é um vetor diretor. Não são as únicas escolhas possíveis aqui, mas provavelmente são as mais fáceis de obter. Para as equações paramétricas, você também deve ter notado que as três coordenadas do vetor diretor são as que aparecem multiplicando t, e as três coordenadas do ponto são as que não têm t multiplicando. Em nosso caso, o ponto é menos 1, 0, 1, e o vetor é 1, menos 1, 0. Uma pergunta bastante relevante agora. Existe mais de uma escolha para o vetor diretor e para o ponto na hora de criar a equação? E se sim, como determinar se duas equações descrevem ou não a mesma reta? Vamos descobrir essas respostas. Façamos de conta que uma dada reta possui duas possíveis equações, uma com ponto A1 e vetor V1 e outra com ponto A2 e vetor V2.
Sabemos que os vetores v1 e v2 são paralelos à reta, então ambos são paralelos entre si. E o fato de a1 e a2 serem pontos pertencentes à reta nos diz que o vetor a1, a2 é também paralelo a v1 e v2. E esse é o critério para saber se duas equações representam ou não a mesma reta. Basta verificar o paralelismo entre os vetores v1, v2 e a1, a2. Bom, mais um exercício para vocês. Pausem o vídeo e verifiquem se alguma das retas R1 e R2 e R3 são iguais. Vamos lá. Por falta de espaço, colocamos as equações do enunciado no canto da tela. Como já vimos que para saber se duas equações representam ou não a mesma reta é preciso encontrar ponto e vetor de cada uma, já colocamos aqui para cada reta. Notem que a equação de R3 veio um pouco bagunçada, mas podemos encontrar o ponto e o vetor escrevendo no mesmo formato da equação para R1. Com os vetores e pontos na mão, vamos verificar os paralelismos. Como V3 não é paralelo nem a V1 e nem a V2, então já podemos concluir que R3 é diferente de R1 e R2. Vamos verificar agora se R1 e R2 são iguais ou não. Claramente, os vetores V1 e V2 são paralelos. Para garantir que as retas são iguais, falta olhar para o vetor A1, A2. Como esse vetor é igual a menos 2, menos 2, 2, então A1, A2 também é paralelo a V1 e V2, concluindo que R1 e R2 são, de fato, a mesma reta. Sabendo que uma reta fica unicamente determinada por dois pontos, então é possível encontrar uma equação usando esses dois pontos? Bom, já que querem saber, aí vem mais um exercício. Pausem o vídeo e encontrem uma equação para a reta que passa pelos pontos A e B. Vamos lá. Já fica de aviso para toda a vida aqui. Se vocês querem encontrar uma reta, encontrem um vetor diretor e um ponto. Ponto nós já temos, dois até na verdade. Podemos escolher qualquer um deles, tanto A quanto B. Para obter um vetor diretor, devemos verificar se as informações que nos forneceram são capazes de gerar um vetor que é paralelo à reta. Com os pontos A e B, podemos gerar dois vetores, AB e BA, e ambos são paralelos à reta procurada. Em outras palavras, qualquer um deles pode ser usado como vetor diretor. Finalizando, escolhendo o ponto A e o vetor diretor AB, a equação fica xyz igual a 3, 1, 2, mais t que multiplica menos 2, menos 1, menos 2. E é isso. Nossa videoaula encerra aqui. Hora de fazer a lista de exercícios. Tudo de bom e até a próxima.